Olá, pessoal. Aqui quem fala é Leonardo Gossetti, especialista de inteligência de mercado da StoneX. E hoje nós vamos falar um pouco sobre café, florada, o que a gente está esperando para o mercado aí nas próximas semanas. Bom, a colheita brasileira de café já está praticamente concluída. Segundo os levantamentos da StoneX, cerca de 95% da safra já foi colhida. E mesmo assim, parte desse café ainda precisa passar pelas etapas finais de preparo, de beneficiamento, antes de chegar efetivamente ao mercado. Mas o que tem chamado a atenção é que, apesar dessa grande safra, os preços de café continuam sustentados, tanto na Bolsa de Nova York quanto no mercado físico. Bom, a principal explicação para isso, além da questão do risco climático e El Niño, é que a comercialização segue abaixo do normal. Os produtores brasileiros continuam com uma comercialização mais lenta do que anos anteriores, e isso se soma, né, ao cenário de atrasos na colheita. Além disso, um fator que ganhou importância recentemente foi o terremoto ocorrido na Colômbia, que causou aí impactos estruturais relevantes e contribuiu para atrasar parte da oferta colombiana que já vinha mais limitada nesse ciclo. Como consequência, os diferenciais de preço do café colombiano voltaram a subir e atingiram novamente aí níveis historicamente elevados nesse mês. E diante desse cenário, as próximas semanas devem trazer um conflito bastante interessante para o mercado. De um lado, nós teremos a chegada definitiva da safra brasileira, recorde, aumentando a disponibilidade de café, e do outro, os desdobramentos da florada da próxima safra. E a grande dúvida é qual desses fatores vai ter mais influência sobre os preços. Bom, no curto prazo, os relatos de armazéns cheios e a necessidade de escoamento da produção sugerem que a oferta brasileira tende a aumentar em breve. Geralmente, setembro, outubro, novembro e dezembro são os meses com os maiores volumes de exportações. Mas existe outro elemento que o mercado acompanha de perto, que é a florada, e é o momento que define a base da safra 27 e 28. Para quem acompanha o café sabe que esse é um dos momentos mais decisivos, e também um dos momentos mais voláteis para o mercado. Nos últimos dias, o time de campo da StoneX esteve acompanhando as floradas nas regiões produtoras de Conilon do Espírito Santo, que já avançaram bastante. Até o momento, as lavouras apresentam uma boa aparência, um bom vigor vegetativo e sinais positivos para o desenvolvimento da próxima safra. Mas as grandes floradas do Arábica ainda estão por vir. Então, as próximas chuvas mais volumosas deverão estimular novas aberturas de floradas, em importantes regiões, sul de Minas, Cerrado e São Paulo. E tão importante quanto a abertura das floradas é a continuidade das chuvas depois desse processo para garantir o pegamento dos frutos. Isso porque o potencial, então, ele não depende só da florada, mas também desse bom pegamento e desenvolvimento aí nas etapas seguintes. E por esse motivo, o mercado vai continuar acompanhando atentamente cada atualização climática nas próximas semanas, tanto chuva, quanto temperatura, quanto atualizações do El Niño. Então, para concluir, em linhas gerais, o cenário ele é relativamente simples. Se a florada ocorrer sem grandes problemas climáticos e essa perspectiva inicial for positiva para a safra 27 e 28, junto dessa oferta crescente até o final do ano no mercado físico, isso tende a trazer mais conforto para o mercado e pode contribuir para alguma acomodação dos preços. Por outro lado, se surgirem problemas durante a florada, junto das preocupações climáticas com o El Niño ao longo desse ciclo até o final do ano, o prêmio de risco climático pode voltar a ganhar forças e, nesse caso, os preços podem permanecer mais sustentados até o final do ano. Então, a dinâmica atual é essa: a safra atual está chegando no mercado, mas a atenção também já está migrando muito para a próxima safra. E é justamente essa evolução da florada brasileira que vai ajudar a definir os próximos passos do mercado de café. Para isso, acompanhe as próximas atualizações de campo da StoneX. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.